Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de um impacto que há na matéria do crédito consignado decorrente da reforma da CLT. O artigo 484-A inserido na CLT, ele trata de uma modalidade rescisória que é a modalidade de rescisória consensual, onde patrão e empregado fecham um acordo para decidir aí a ruptura do contrato de trabalho. A Lei 10.820 de 2003, que é a lei que rege a matéria do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e para seletistas, ela prevê a possibilidade de parcelas que haviam sido contratadas e que estavam sendo descontadas na folha de pagamento do funcionário serem descontadas num montante maior até o limite de 30% das verbas rescisórias da pessoa aí que teve seu contrato rescindido. Ocorre que essa legislação ela trata da hipótese de desconto do FGTS e da multa do FGTS. Esse desconto, ele coloca um critério que é somente incidente na modalidade rescisória, demissão sem justa causa. Então nós estamos diante de uma modalidade rescisória nova, que é a rescisão consensual, que não está prevista na Lei 10.820 de 2003. Eu resolvi trazer esse tema aqui porque eu observei algumas pessoas comentando a respeito dessa matéria e inclusive pude bater papo com dois juízes aqui que eu conheço, um tem 26 anos de experiência, o outro tem 23 anos de experiência, os dois têm pensamentos diversos a respeito dessa matéria. Existe um juiz que ele falou para mim que se ele fosse julgar esse caso, ele, com base no princípio da boa-fé, autorizaria o desconto na verba rescisória, uma vez que o consumidor, neste caso o reclamante, ele teve consciência, ele assinou autorizando o desconto na verba rescisória. E que, portanto, com base na alteração da CLT, que não havia surgido ainda essa modalidade rescisória na época contratual, que se ele não autorizasse aquilo, poderia ensejar um enriquecimento ilícito por parte do reclamante e ferir o equilíbrio contratual, uma vez que o reclamante autorizou expressamente que fosse descontado de sua verba rescisória, independentemente da modalidade rescisória, entende esse magistrado. Porque ele disse o quê? Que na época em que o contrato foi firmado, o reclamante não sabia nem como ele seria demitido, não é? E, portanto, esse acordo judicial que adveio com a reforma da CLT não poderia suprimir aí o direito da instituição financeira em receber o seu crédito, sob pena de ferir a própria essência da legislação do crédito consignado, entendeu o magistrado? Ele falou que a ideia do crédito consignado ter um juro menor se dá justamente por causa dessa garantia do recebimento da instituição financeira e que, portanto, essa formalidade legal, é assim que ele entende, na verdade não é ele, é ela entende assim, isso autorizaria, mesmo não estando expressamente prevista na lei, a hipótese de desconto no caso de modalidade de rescisão contratual consensual. Já outro magistrado que eu pude conversar, ele bateu um papo comigo de um sentido completamente oposto. Ele falou: doutor, eu acho que se a legislação trata do hipervulnerável ou do vulnerável ou simplesmente do consumidor e ela trata uma hipótese estrita, né, de rescisão, somente na modalidade de rescisão sem justa causa, a gente não poderia violar aí a literalidade da lei, uma vez que essa interpretação ampliativa, ela estaria buscando um alcance da norma que o legislador não pretendeu que houvesse. Eu concordo com o segundo magistrado. Ele não é tão experiente quanto a primeira magistrada, ela tem 26 anos de experiência, ele tem 23, mas eu sinceramente acho que os fundamentos dele estão mais corretos. Isto porque eu vou um pouco além até da opinião dele. O Código de Defesa do Consumidor, ele é amparado pela Constituição Federal, ele tem uma norma de caráter público, né? É uma norma de ordem pública. E se assim é, nós temos, portanto, um conflito dentro da mesma legislação. Dois artigos em conflito, que é o artigo 1º, 6º, que só disciplina a modalidade rescisão sem justa causa, e o outro é o artigo 2º, 5º,
ambos da Lei 10.820 de 2003, que diz que verba rescisória é total da importância devida pelo empregador ao empregado no ato da ruptura do contrato. Bom, então nós estaremos diante do conflito dessas duas normas. Um que dá um aspecto geral para as verbas rescisórias, apoiaria a tese da primeira magistrada, e o outro que não restringe a modalidade de rescisão sem justa causa. Por se tratar de duas normas de ordem pública, portanto em igual hierarquia, nós temos aí um princípio muito bacana, que é o princípio que, na hipótese de conflito entre duas normas de ordem pública, deve-se dar preferência para aquela que protege o consumidor. Neste caso, portanto, com base no artigo 170 da Constituição Federal e o artigo 1º da Constituição Federal, ambos aplicados diretamente na Lei 10.820 de 2003, entendo eu que não é possível o desconto de crédito consignado nas verbas rescisórias decorrentes da modalidade de rescisão contratual consensual, com base no artigo 484-A da CLT. Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do tema. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de algum outro tema, será muito bem recebido aqui. Um abraço, fiquem com Deus.